último andar da torre londrina, da Helios Dominion, brilhava como uma coroa. Os estagiários andavam na ponta dos pés. O pessoal da limpeza desaparecia pelos cantos. "Dou o meu emprego à tua mãe", bradou Victor Langford, batendo com um contrato na mesa. As suas abotoaduras brilhavam como facas. Se ela conseguir traduzir isto. Ele apontou com o queixo para uma rapariga magra, com um blazer escolar desbotado, que varria migalhas para um copo de papel. "Qual é o problema, ratinha?", troçou ele. "Não és suficientemente inteligente para trabalho de adultos?" A sala riu-se e depois caiu num silêncio culpado. Nia Mensa levantou os olhos dos trabalhos de casa. O carrinho de limpeza da mãe estava junto à porta, como um soldado leal. Os olhos de Nia percorreram os parágrafos em japonês, firmes como a chuva. "Konoyaku ni wa juyona mondai ga arimasu", disse ela suavemente. Os executivos pestanejaram. O sorriso de Victor azedou. "Inglês, por favor. Diz que a Helios aceita total responsabilidade por atrasos no envio." "A versão inglesa diz o oposto", replicou Nia. "A secção 4 inverte a responsabilidade. É um erro de 12 milhões de libras. As cadeiras rangeram, os telemóveis apareceram. Helena Park, A-C-O-O, inclinou-se para à frente, medindo cada sílaba. "Mostra-me." Nia apontou para o kanji, com voz calma. Além disso, a cláusula de rescisão concede ao fornecedor direitos de processo judicial que não existem na versão inglesa. "Isso é ridículo", latiu Victor. Ela memorizou frases de anime. Ele carregou num botão. O ecrã da parede iluminou-se com uma chamada em direto de Tóquio. Victor atrapalhou-se, murmurando sílabas desajeitadas. A equipa de Tóquio estremeceu educadamente. Helena entregou a Nia o comando. Nia fez uma vênia profunda. "Shumemaste." Herioso. "Domínio no mensa, niato shenshimasu. Hunluan o kakeshite monshiaki arimasen." Os executivos japoneses exalaram em visível alívio. "Eles têm tentado contactar-vos há 2 semanas sobre erros de tradução", interpretou Nia. "O vosso tom em inglês lê-se como o de um fornecedor a curto prazo. A versão deles implica uma parceria a longo prazo." Um número alemão piscou noutro telemóvel. Helena atendeu, empalidecendo. Nia estendeu a mão. "Darf ich?" Ela ouviu, depois mudou para um alemão rápido. "Manual técnico mal traduzido. As peças estão a ser instaladas ao contrário há 3 semanas. Mais chamadas árabe, coreano, mandarim." Nia mudava de faixa como um carro de corrida silencioso, o tom e a postura a mudarem com cada cultura. Não eram apenas palavras. Era respeito, hierarquia, imagem, fé. Victor limpou a testa. "Coincidência", murmurou. "Truques de salão." Os olhos de Helena nunca deixaram Nia. "Onde aprendeste isto?" Nia tocou na alça puída da mochila. "Bibliotecas, Wi-Fi gratuito, intercâmbios de línguas depois dos trabalhos de casa. E eu ouvi. 2 anos a ouvir." A última chamada terminou. O silêncio pairou como um juiz. Helena exalou. "Nia, obrigada." Victor bateu na mesa. "Esta é uma empresa da Fortune 500. Não contratamos crianças." Ele atirou o seu cartão para cima dos trabalhos de casa de Nia. "Quando fores mais velha, candidata-te a algo apropriado. Arquivo. Telefones." O maxilar de Nia retesou-se, mas ela guardou o cartão no bolso uma prova. O ecrã da parede apitou novamente. "Tóquio, urgente." Helena olhou nos olhos de Nia. "Precisamos de ajuda." A gargalhada de Victor cortou o ar. Só por cima do meu cadáver às 6h11 da manhã seguinte, o telemóvel de Helena uivou. Emergência na fábrica de Osaka. Ela correu pelo escritório vazio. Uma única lâmpada brilhava na sala de conferências. Nia estava lá sentada, a ler um manual de segurança japonês ao lado do carrinho da mãe. Helena mudou a chamada para o alto-falante. Japonês rápido
inundou a sala jargão industrial e termos médicos. Tradutor às 9, disse o operador num inglês hesitante. 3 horas. Posso? Perguntou Nia. Helena entregou-lhe o telemóvel sem hesitar. A calma espalhou-se pela linha como água fresca. Fuga química no edifício C. 3 hospitalizados, retransmitiu Nia entre perguntas. O manual em inglês diz para evacuar 200 metros. O manual japonês exige 500 para este químico. Os trabalhadores no edifício D ainda estão dentro da zona de perigo. Helena congelou. Quantos? 47. As sirenes soavam fracamente através do telemóvel. Nia navegou por nomes de compostos, mapas de evacuação e hesitações culturais. Ele está a tentar não envergonhar a sede, disse ela suavemente. Mas ele quer dizer que o manual está errado. Helena autorizou o perímetro alargado. Minutos depois, todos evacuados. Contenção a começar. Nia ouviu novamente o rosto arretesar-se. Novo fornecedor. Os mesmos químicos vão para as indústrias Langford. O pulso de Helena disparou. Liga-lhes. Vitor atendeu com um bocejo que azedou em horror. A minha linha de Seul está embaixo, gaguejou. O tradutor despediu-se. Eu faço a ligação, disse Nia simplesmente. Trabalharam durante 1 hora, unindo 2 continentes por voz. Quando terminou, o gerente de Osaka falou formalmente. Nia traduziu. Em 30 anos, ele nunca ouviu uma comunicação de crise tão clara. Helena olhou fixamente para a rapariga com o blazer escolar. Nia, quando podes começar? Victor irrompeu pela porta, lívido. Tu não vais. Os alarmes do edifício dispararam. Simulacro de incêndio, gritou um segurança. Helena olhou para Victor, depois para Nia. Ou um teste. Os sprinklers clicaram para armados. Nia apontou para o quadro de segurança. O vosso mapa em inglês está desatualizado. A nova escadaria está mal identificada. As pessoas vão bloquear a saída errada. Os alarmes soaram mais alto. Prova-o, disse Victor. Nia agarrou num marcador e redesenhou a rota com traços rápidos. Confiem em mim. As portas abriram-se de repente. Passos ecoaram. A multidão fluiu pelo caminho mais seguro, como a água encontra a encosta. Ninguém tropeçou. Ninguém foi esmagado. Helena verificou o relógio. 7 minutos. Tempo recorde. Virou-se para Nia. Entrevista. Hoje. O rádio do segurança crepitou com um código que Helena nunca tinha ouvido. Ele engoliu em seco. Não é um simulacro. Nia ouviu o ritmo do pânico. Então, vamos, disse ela. Ao meio-dia, a equipa de crise espalhou-se como um centro de comando. Um fornecedor alemão juntou-se à chamada, furioso e rápido. Helena entregou a Nia uns auscultadores. Ele está a citar as normas DIN, disse Nia, mudando de língua a meio da frase. Os nossos desenhos violam as tolerâncias térmicas em 2 graus. Ela fez 3 perguntas diretas em alemão. A raiva do engenheiro suavizou-se para respeito. Os telemóveis vibraram novamente árabe desta vez. Nia ajustou a cadência. Ele diz que o calendário de pagamentos desrespeita as observâncias religiosas, traduziu. Além disso, uma frase implica jogo. Haram. Vitor cruzou os braços. Não podemos reescrever sistemas de crenças. Podemos reescrever frases, disse Nia. Clareza é respeito. Reviram cláusulas em direto. Na parede, as perdas evitadas aumentavam 12 milhões de libras, 18 milhões de libras, 26 milhões de libras, números verdes onde o vermelho tinha brilhado. Um estafeta deslizou um envelope grosso pela mesa. Carimbo do departamento jurídico. Exposição por incumprimento. Helena abriu-o e empalideceu. 47 milhões se a contaminação se espalhar. Vitor riu-se, um som fino e agudo. E queres que uma adolescente carregue com isso? Nia estudou os números como um alfabeto estrangeiro que conseguia descodificar. Podemos reduzir isso a 0.
Como? Perguntou Helena. Ouvindo antes de falar, disse Nia, ligando para Seul com uma mão e esboçando um fluxo de processo com a outra. E admitindo que estávamos errados. As horas passaram desfocadas. Nia mapeou acrônimos entre línguas, assinalou honoríficos, adicionou notas de rodapé onde o tom poderia fraturar a confiança. Ela não se exibiu. Ela construiu pontes. Helena apanhou Victor a observar, a reparar. O relógio de parede aproximava-se das 5. O parceiro de Tóquio apareceu novamente, com executivos silenciosos a pairar fora do enquadramento. Nia fez uma vênia mais profunda do que antes. O sorriso do homem mais velho parecia uma estátua partida a remendar-se. Compromisso a longo prazo, disse ele em japonês. Mostrem-nos. Um pacto, não um contrato, replicou Nia cuidadosamente. Uma promessa de aprendermos os caminhos um do outro. O velho assentiu uma vez. A luz voltou aos rostos fora da câmara. Victor desligou a chamada abruptamente. Isto é sentimento, não negócios. O telemóvel de Helena iluminou-se. Osaka. Tudo limpo, 0 feridos. Contenção confirmada. Nia fechou os olhos em alívio. Depois, o seu rosto mudou. Esse fornecedor abastece a maior fábrica de Langford. Victor engoliu em seco. Nós estamos bem. Outro alerta piscou. Seul. Integridade do material comprometida. A encerrar a linha. Victor ficou cinzento. O seu império sangrava na parede. Ele virou-se para Nia. Tu arruinaste isto. Ela avisou-te, disse Helena. Nia permaneceu muito quieta, como se a quietude pudesse firmar o chão. Eu pertenço aonde quer que a verdade seja necessária. A sala observou o homem mais rico e a rapariga mais pobre a olharem um para o outro como espelhos finalmente firmes. Helena deslizou uma pasta para Nia. Vem amanhã. Os recursos humanos vão fingir que isto é normal. Ela conseguiu um sorriso irônico. Não é. Victor bufou, mas não a impediu. Segunda-feira, uma sala de reuniões mais fria que janeiro. Victor de um lado, Helena do outro. Os diretores no meio, a medir o risco em libras e orgulho. Helena falou primeiro. Perdemos dinheiro porque não entendemos. Continuaremos a sangrar até que isso mude. A Nia evitou pelo menos 47 milhões em danos na semana passada. Victor recostou-se. Mostre credenciais, diplomas, certificações. Helena deslizou os resultados de exames independentes pelo vidro. Percentil superior, negócios japoneses, honoríficos coreanos, alemão técnico. Victor afastou as páginas com um gesto. Truques de salão. Um vídeo começou a ser reproduzido. A chamada de Nia para Osaka calma, precisa aguiar os trabalhadores para fora e depois aguiar a vergonha para o crescimento. Silêncio. Então, Patrícia Voss, a presidente. O que propõe? Um papel julgado pela competência, não pela idade, disse Helena. Especialista em comunicação global. Absolutamente não disparou Victor. Precedente perigoso. Patrícia juntou as pontas dos dedos. Richard, o que perdeu a tua fábrica hoje? Victor olhou fixamente para essa mesa. 47. Em libras? Em dignidade, murmurou ele. Patrícia quase sorriu. Votem. As mãos ergueram-se. 6 contra 1. Helena encontrou Nia na sala de descanso, a comer um pão com manteiga ao lado de um balde da esfregona. Se quiseres, disse ela gentilmente, o trabalho é teu. Nia olhou para o chão. E se eu falhar? Então, aprendemos em voz alta, disse Helena. Juntas. Nia respirou. Está bem. Chegou um envelope com o selo do ancião de Tóquio. No verso, uma linha em japonês. Uma ponte mantém-se por ser útil para ambos os lados. Nia passou o dedo pela tinta. Então, vamos aguentar. Na manhã seguinte, o calendário mostrava um título que congelou todos os que o leram. Assinatura do consórcio, 500 milhões de libras. A mensagem de Victor chegou como uma frente de tempestade. Ouvi dizer que a tua tradutora é uma criança.
Vemo-nos nas manchetes. Nia fechou os olhos, ouvindo o tamborilar de uma multidão distante. Podem vir, sussurrou ela. O dia da assinatura do consórcio de 500 milhões de libras começou com estática em todos os ecrãs. A assistente de Helena sussurrou. Os tradutores estão com uma intoxicação alimentar. Os 3. Os serviços de substituição dizem que só na quinta-feira. O sorriso trocista de Victor deslizou pela mesa. Parece que a menina prodígio está fora da sua zona de conforto. A sala de reuniões encheu-se de fatos estrangeiros e olhos mais atentos. De Tóquio, Berlim e Dubai, a delegação esperava. O telemóvel de Helena vibrou. Nia. Estou cá fora. Devo entrar? Helena respondeu com uma palavra. Agora. Nia entrou com o seu blazer escolar, segurando uma pasta fina. Fez uma vênia aos parceiros japoneses, cumprimentou os alemães na sua própria língua e falou o árabe fluente ao presidente do Dubai. Os homens trocaram olhares surpreendidos. Vitor cruzou os braços. Atuação engraçada. Não é atuação, disse Nia, é protocolo. Durante horas, ela equilibrou 3 mundos especificações de engenharia em alemão, hierarquia cultural em japonês e conformidade religiosa em árabe. Cada correção evitava outro erro de 1 milhão de libras. Quando o engenheiro alemão objetou as normas de emissões do Reino Unido, Nia não se limitou a traduzir. Encontrou sobreposições entre as certificações da União Europeia e do Golfo, traçando a conformidade no ecrã. Quando o delegado japonês hesitou sobre o tom honorífico, Nia reformulou a cláusula com uma humildade que restaurou a honra. E quando o financeiro árabe franziu o sobrolho à terminologia de juros, ela substituiu taxas de penalização por ajustes de serviço, preservando a legalidade sob a lei islâmica. A sala começou a seguir o seu ritmo. Então, a linha de emergência tocou. Helena olhou para o identificador de chamada fábrica de Seul. Nia atendeu instintivamente. Vozes coreanas gritavam por cima dos alarmes. Risco de explosão, traduziu ela, os olhos a arregalarem-se. Acumulação de gás. O tradutor deles não consegue entender as instruções técnicas. Os nós dos dedos de Victor ficaram brancos. A minha fábrica? Sim, a sua. A sala de reuniões caiu num silêncio gelado. Digam-lhes para ventilar a câmara, disse Nia ao telefone, abrindo as suas notas. Não todas as válvulas, só as secundárias. Ela mudou para coreano, o seu tom imperativo, mas educado. Não abram o portão principal. Repito apenas as secundárias. A linha encheu-se de gritos, depois o som de ar a correr. 1 minuto depois, silêncio. Depois, aplausos. Pressão estabilizada, traduziu Nia suavemente. Victor desabou na cadeira, os olhos vidrados. Tinha acabado de ver uma rapariga salvar a sua empresa outra vez. Helena sussurrou. É o 3º desastre que ela evita num mês. A voz de Nia tremia agora. Eles disseram que outro tradutor leu mal um símbolo de unidade. Bar em vez de psi. Vitor olhou fixamente para Iris, para a mesa. Eu contratei esse tradutor. As manchetes surgiram ao anoitecer. Intérprete adolescente evita explosão industrial. De manhã, as câmaras acampavam à porta da Helios Dominion. Vitor ordenou à segurança que os bloqueasse. Ela não está autorizada a falar. Mas os repórteres já tinham a foto de Nia de pé atrás de Helena, a cabeça inclinada sobre uma folha de tradução. A história tornou-se viral. Filha de empregada de limpeza salva gigante da Fortune 500. Lá dentro, o conselho realizou uma audiência de emergência. Patrícia Voss, a presidente, cruzou as mãos. A opinião pública está com ela. Os investidores querem-na em frente às câmaras. O maxilar de Vitor trancou. Ela é uma criança. Ela é também a razão pela qual ainda temos investidores, disse Patrícia calmamente.
Talvez humildade ajudasse. Victor levantou-se, tremendo de humilhação. Queres que eu exiba o meu próprio fracasso? Que deixe a filha de uma empregada de limpeza reescrever a lei das sociedades? Helena disse baixinho. Ela já o fez. Ele bateu na mesa. Vais arrepender-te disto. Mas a sua voz falhou a meio da ameaça. Ele recostou-se na cadeira, parecendo velho pela primeira vez. Lá fora, Nia estava ao telefone novamente desta vez. Uma crise de palavras, não de fogo. A equipa jurídica da delegação de Tóquio exigia uma reparação cultural pela grosseria de Victor em reuniões anteriores. Eles retiram-se a menos que alguém apresente um pedido formal de desculpas, traduziu Nia. Victor bufou. Nunca. Helena inclinou-se mais para perto. Isto é uma questão de honra. Pedimos desculpa, mantemos 500 milhões de libras. Victor murmurou. Não mantemos nada se eu me curvar a uma criança. Nia curvou-se perante ele. Então, deixe-me curvar por nós os dois. Antes que alguém a pudesse impedir, ela voltou à sala de conferências, postou-se perante as câmaras e curvou-se profundamente em direção ao ecrã japonês. Em nome da Helios Dominion, disse ela em queigo perfeito. Pedimos desculpa pelos nossos mal-entendidos. Valorizamos a harmonia mais do que o orgulho. O intérprete em Tóquio repetiu as suas palavras com admiração. O presidente japonês sorriu levemente. Pedido de desculpas, aceite. A parceria prossegue. Há aplauso irrompeu, exceto de Victor, que saiu furioso, humilhado. Helena seguiu-o até ao corredor. Devias agradecer-lhe. Victor virou-se, o rosto pálido. Eu construí este império, e ela acabou de o impedir de arder. Ele saiu sem responder. De volta à sala, Nia sentou-se silenciosamente, exausta. Os flashes das câmaras atravessavam o vidro. Helena sussurrou. Acabaste de salvar 500 milhões de libras. Nia não sorriu. O dinheiro perde-se facilmente. A dignidade demora mais. Ela virou-se para a janela, sem saber que o mundo inteiro já tinha escolhido a sua próxima manchete. Na manhã seguinte ao pedido de desculpas, o preço das ações da Helios Dominion subiu 12%. Todos os principais meios de comunicação publicaram a mesma manchete. Tradutora adolescente salva acordo de 500 milhões de libras. Os repórteres chamaram-lhe a prodígio poliglota. As redes sociais coroaram-na como a rapariga que fala ao mundo pela paz. Mas dentro da empresa, o ambiente não era de celebração, era de pânico. Victor passeava pelo seu escritório, atirando recortes de imprensa para o lixo. Ela fez-me parecer fraco, murmurou. Fez-nos parecer desesperados. O seu assistente hesitou. Senhor, o conselho solicitou uma sessão de emergência. Sem mim? Eles disseram. Protocolo padrão. Ele compreendeu imediatamente. Helena tinha se movido mais rápido do que ele esperava. No fundo do corredor, Nia estava sentada à porta da sala do conselho, esperando pela sua vez de falar. A mãe dela mandou-lhe uma mensagem. Não deixes que te assustem, ela respondeu. Estou a tentar. Lá dentro, as vozes elevaram-se. Patrícia Voss, calma como sempre, dirigiu-se aos diretores. Os nossos contratos estão estáveis por causa dela. O público adora-a. Os investidores confiam nela. No entanto, ainda estamos a debater se a devemos reconhecer oficialmente. Victor bateu na mesa. Ela é uma miúda com Wi-Fi e sorte, não uma líder. Helena respondeu, não. Ela é a imagem da liderança quando esta ouve. Victor riu-se amargamente. Queres a filha de uma empregada de limpeza a representar uma empresa da Fortune 500? Patrícia arqueou uma sobrancelha. Melhor do que um CEO que quase a destruiu. A votação foi brutal. 5 pela sua remoção. 2 abstenções. 1 contra ele próprio.
A segurança encontrou Victor junto ao elevador. Ele não resistiu, apenas sussurrou. Estão a substituir-me por uma criança. Helena disse suavemente. Não, por competência. Quando as portas se fecharam, o reflexo mostrou a inversão de poder. A rapariga que outrora estivera num canto, estava agora no centro da imagem. Lá fora, Nia esperava com as mãos entrelaçadas. O que acontece agora? Patrícia sorriu levemente. Agora, falas tu. Realizaram a conferência de imprensa na mesma sala de reuniões onde Victor se rira dela. A longa mesa de vidro brilhava sob as luzes do estúdio. Helena estava atrás dela, Patrícia ao seu lado. As câmaras disparavam como chuva. Nia ajustou o microfone. O seu uniforme escolar parecia deslocado entre os fatos, mas a sua voz carregava a firmeza de quem conquistara o silêncio. A Helios Dominion quase perdeu tudo, começou ela. Não por falta de tecnologia ou dinheiro, mas porque deixamos de ouvir. Ela fez uma pausa enquanto os flashes piscavam. A minha mãe limpa este chão. Eu costumava sentar-me no canto a fazer os trabalhos de casa, a ouvir negócios colapsarem por causa de palavras que não se traduziam. Eu pensei, se eles apenas se entendessem, talvez ninguém perdesse o emprego. Os repórteres inclinaram-se. Isso era tudo o que eu sempre quis. Entendimento. Atrás dela, Helena sentiu lágrimas nos olhos. Patrícia sorriu para as câmaras. Nia continuou. Estamos a criar algo novo, um programa para reconhecer competências ocultas em cada departamento. Tradutores, engenheiros, técnicos, pessoal da limpeza. Se tens capacidade, mereces oportunidade. Um jornalista perguntou, como chama a essa iniciativa? Nia olhou para a placa de latão gravada na parede. Helios Luz para todas as nações. Ela sorriu. O programa Luz Oculta, The Hidden Light Program. A aplauso encheu a sala. Então, um som irrompeu pelos aplausos passos lentos e hesitantes. Victor Langford estava à porta. Parecia mais pequeno sem o fato feito à medida, os seus olhos vermelhos. Vim devolver algo, disse ele. Do bolso, tirou o cartão de visita que lhe atirara. Guardaste-o? Eu não o merecia. Nia olhou para ele. Calma, mas não cruel. Nenhum de nós merecia. Mas ainda podemos aprender. Ele assentiu, a voz a falhar. Passei anos a pensar que poder significava nunca pedir desculpa. Afinal, significa saber quando o fazer. As câmaras captaram o momento, o antigo multimilionário, a fazer uma vénia à adolescente que salvara o seu império. O vídeo tornou-se viral em horas. CEO faz vénia à filha de empregada de limpeza. Dias depois, a caixa de entrada de Nia transbordava cartas de empregados de limpeza em Espanha, operários fabris na Índia, professores no Brasil. Cada mensagem dizia o mesmo. Fizeste-me acreditar outra vez. Naquela noite, ela sentou-se com a mãe junto ao Tamisa, as luzes da cidade a dançar na água. Não acho que me aplaudam a mim, disse Nia baixinho. Aplaudem cada pessoa que alguma vez se sentiu invisível. A mãe dela sorriu. Então mantém a luz acesa para eles. Um telemóvel vibrou um número desconhecido. Nia atendeu e uma voz japonesa familiar falou. Menina Mensa, desejamos financiar o seu programa Luz Oculta a nível global. Os olhos de Nia arregalaram-se. Quanto? O suficiente, disse ele. Mas primeiro, tem de visitar Tóquio. Gostaríamos que conhecesse o nosso primeiro-ministro. A mãe dela riu-se, incrédula. Japão? Nia sorriu, limpando os olhos. Acho que devo começar a fazer as malas. Ela virou-se para o horizonte, o mesmo horizonte que outrora pertencera apenas aos poderosos, e sussurrou. Estamos apenas a começar. Em poucas semanas, o programa Luz Oculta espalhou-se por continentes. Tóquio assinou primeiro, prometendo 30 milhões de libras para patrocinar programas de aprendizagem multilingües. Depois,
Berlim acrescentou 18 milhões. O Dubai igualou ambos. As manchetes declaravam: do balde da esfregona para o Conselho de Administração, a revolução de Nia Mensa. Nia mal dormia. Os seus dias começavam com entrevistas, terminavam com chamadas de tradução. As escolas escreviam pedindo a sua história. Um delegado das Nações Unidas convidou-a para falar numa cimeira da juventude. Eles querem autenticidade, disse Helena, não verniz. Eu posso ser honesta, replicou Nia. Na cimeira em Genebra, ela postou-se perante delegados de 70 países. As câmaras filmavam. O talento não nasce em escritórios, disse ela. Nasce em cantos para onde ninguém olha. A sua voz tremeu ao início, depois firmou-se. O mundo desperdiça milhares de milhões, todos os anos, ao ignorar pessoas que já sabem como resolver as coisas. A minha mãe limpava escritórios onde os executivos não conseguiam pronunciar o nome dela, mas ela memorizava os horários deles melhor do que eles. O talento oculto está em todo o lado. Só precisamos de parar de o pisar. A sala irrompeu em aplausos. De volta a Londres, a nova iniciativa da Helios triplicou a produtividade em 6 meses. Engenheiros foram reclassificados. Pessoal da limpeza recebeu nova formação. Tradutores de fábrica tornaram-se supervisores. Nia recusou um aumento de salário. Usem-no para bolsas de estudo, disse ela, mas nem todos celebravam. Executivos da velha guarda sussurravam. Ela é uma experiência, um golpe de publicidade. O nome de Victor desapareceu das manchetes, mas os seus antigos aliados conspiraram silenciosamente contra as reformas de Helena. Alegaram que o programa de Nia violava os regulamentos laborais. Sem diplomas, sem credenciais, sem proteção, argumentavam. Patrícia convocou uma reunião de emergência. Se eles ganharem esta queixa, todo o programa morre. Nia engoliu em seco. Então, eu própria o defenderei. Helena franziu o sobrolho. Eles vão fazer-te em pedaços. Talvez, mas não antes de me ouvirem. A Câmara da Comissão Parlamentar cheirava a papel e atenção. Os deputados sentavam-se em filas, os microfones a brilhar a vermelho. As câmaras pairavam. Um deputado troçou. Menina Mensah está qualificada para falar sobre política empresarial? Nia sorriu levemente. Estou qualificada para falar 14 línguas e para entender o que acontece quando as pessoas deixam de ouvir. Uma onda de riso percorreu a multidão nervosa, respeitosa. Ela abriu uma pasta com testemunhos traduzidos. Um empregado de limpeza em Lagos, que desenhou horários de limpeza eficientes, agora usados em hospitais. Um cozinheiro em Paris, que falava 6 dialetos de refugiados e mediava conflitos comunitários. Um engenheiro sírio que reconstruiu equipamento da Helios depois de fugir da guerra. Estas são as minhas credenciais, disse Nia. Vidas melhoradas porque alguém ouviu. Um deputado mais velho perguntou bruscamente: mas e quanto à responsabilidade? Sem diplomas, como garantimos a competência? Nia virou-se para o ecrã de projeção. Nós medimos-la. Testamos competências, não papelada. Os resultados falam por si. Ela exibiu gráficos linhas verdes ascendentes, 0 erros de tradução, crescimento dos lucros, 0 incidentes de segurança desde o desastre de Osaka. Outro deputado inclinou-se para sair para a frente. Menina Mensah, o que quer desta comissão? Reconhecimento, disse ela. Não para mim, para qualquer pessoa que alguma vez foi chamada de não qualificada só porque a sua genialidade veio da experiência, não da propina. O silêncio espalhou-se. Então, alguém ao fundo, um empregado de limpeza mais velho, a limpar o corredor, espreitou pelo vidro. As câmaras apanharam-no a observar, com lágrimas nos olhos. Lá fora, a multidão gritava o nome dela. Lá dentro,
O presidente da comissão limpou a garganta. O modelo da Helios Dominion será revisto, mas menina Mensah lembrou-nos que o talento nem sempre usa gravata. Helena apertou-lhe o ombro quando saíram da câmara. Estiveste brilhante. Nia riu-se fracamente. Estava apavorada. Bom, disse Helena. O medo significa que ainda te importas. Lá fora, um repórter apontou um microfone a Nia. O que se segue para si? Nia olhou diretamente para a câmara. A Fundação Luz Oculta, The Hidden Light Foundation, disse ela. Bolsas de estudo para trabalhadores, programas de tradução para escolas, testes abertos de competências. Se os governos não construírem pontes, nós faloemos. Na manhã seguinte, as doações bloquearam o site da Helios. Milhares inscreveram-se para a certificação de línguas. Até a nova empresa de Victor Langford, reestruturada e humilde, ofereceu contribuir com 10 milhões de libras. Quando lhe perguntaram por quê, ele disse: passei a vida inteira a falar. Ela ensinou-me a ouvir. Naquela noite, Nia estava à janela, as luzes da cidade a brilhar lá embaixo. A mãe trouxe-lhe chá. Parece-te como ele disse à mãe. Com quem? Com o teu pai. Na noite em que ele conseguiu o primeiro emprego, disse: um dia, as pessoas vão deixar de confundir silêncio com fraqueza. Nia sorriu. Acho que estamos a provar que ele tinha razão. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de Genebra. Pedido da ONU. Tradutora para a Força-Tarefa de Crise Global. Imediato. O seu reflexo tremeu no vidro. Outra emergência? A voz de Helena respondeu pelo altifalante. Esta é maior do que qualquer sala de reuniões. Nia virou-se para a mãe, já a pegar no casaco. Então, vamos, disse ela. O avião aterrou em Genebra, sob um céu cinzento e inquieto. Nia saiu com Helena e Patrícia, recebida por flashes de câmaras e uma inundação de repórteres a gritar em múltiplas línguas. Um agente da segurança sussurrou. Comando de crise da ONU, nível vermelho. Tem estado à sua espera. Lá dentro, o caos. Delegados discutiam em inglês macarrônico, tradutores gritavam uns por cima dos outros, ecrãs piscavam com transmissões em direto de uma zona de desastre. O colapso de uma barragem no Rio Congo. Múltiplas nações envolvidas, nenhuma língua unificada, rede de comunicações parcialmente embaixo. Helena sussurrou. Eles não conseguem coordenar o resgate. Nia caminhou em direção à mesa de comando. Quem está no comando? Um diretor da ONU, exausto, esfregou as têmporas. Ninguém neste momento. Cada equipa fala uma língua diferente: francês, suaile, português, mandarim. Os nossos tradutores não conseguem acompanhar. Então, deixe-me tentar, disse Nia. Ele pestanejou. Você é a rapariga da Helios? Sim, disse ela calmamente. E já lidei com salas de reuniões piores. Em poucos minutos, Nia organizou o caos, atribuindo intérpretes, codificando frequências de rádio por cores, estabelecendo centros de tradução em direto. Pegou nuns auscultadores e começou a mediar. Suaíli para francês, francês para mandarim, mandarim para inglês, mantenham o ciclo constante. A sua voz era aço envolto em calma. No ecrã principal, um comandante de resgate gritou coordenadas. Repita! Gritou alguém. Nia repetiu a frase perfeitamente em 4 línguas. Lentamente, a confusão transformou-se em ritmo. Barcos foram lançados. Helicópteros alinharam-se. Vidas estavam a ser salvas em tempo real. Então, uma sobrecarga de energia atingiu-os. Os ecrãs ficaram pretos. O backup foi abaixo, gritou alguém. Helena virou-se para Nia. E agora? Nia fechou os olhos, visualizando o mapa. Rede manual, papel, apenas rádios. Ela começou a gritar ordens em línguas sobrepostas, mudando entre idiomas como acordes numa canção. Mbele, Avan, Vorwärts, avancem! As horas passaram. O suor ensopava o seu blazer.
Ao amanhecer, chegou a notícia: todos os civis restantes evacuados. A sala irrompeu em aplausos exaustos. O diretor da ONU aproximou-se dela, a voz rouca. Acabou de liderar a primeira operação de comando multilingüe da história moderna. Nia abanou a cabeça. Não. Todos nós lideramos. Eu apenas falei o que os outros não conseguiam ouvir. Ele sorriu levemente. Então, talvez o mundo precise de mais ouvidos como os seus. Semanas depois, de volta a Londres, o átrio da Torre Hélios transbordava de pessoas pessoal da limpeza, engenheiros, executivos todos reunidos sob uma nova faixa. A Fundação Luz Oculta, Talento Sem Fronteiras. Nia estava no pódio, agora com 17 anos, mas carregando a calma de quem vivera várias vidas. Helena apresentou-a como a diretora mais jovem da história da Hélios. As câmaras dispararam. A multidão rugiu. Ela pegou no microfone. Quando vim aqui pela primeira vez, começou Nia. Eu era invisível. Pensava que o meu valor dependia do que as pessoas pensavam que eu podia ser. Mas depois percebi. O valor não precisa de permissão. Ela olhou para o fundo, onde a mãe estava de pé, orgulhosa, no seu novo uniforme de enfermeira. A minha mãe já limpou este edifício. Agora, ela está a salvar vidas num hospital. É assim que a oportunidade se parece. O público aplaudiu suavemente, reverentemente. Nia continuou. Esta fundação oferecerá bolsas de estudo e certificação de competências a todos os trabalhadores esquecidos que alguma vez sonharam para além do seu título de trabalho. Já financiamos 3.000 programas. Mas isso é apenas o começo. Ela gesticulou para um ecrã que mostrava um empregado de limpeza no Ghana a receber um diploma de engenharia, um chefe de cozinha no Brasil a abrir um café sustentável, uma professora na Síria a reconstruir salas de aula. A Luz Oculta não é apenas uma fundação, disse Nia. É um espelho. Reflete a genialidade que o mundo se recusou a ver. Então, uma voz familiar veio do lado do palco. Victor Langford, agora de cabelos grisalhos, mais humilde, avançou segurando uma pasta. Menina Mensa, disse ele suavemente. Posso falar? A sala susteve a respiração. Eu costumava pensar que a inteligência era algo que se podia possuir, disse Victor. Mas a sabedoria ensinou-me o contrário. Você ensinou-me o contrário. Ele abriu a pasta, um acordo de doação assinado. Quero que a fundação se expanda para a África. Sob a sua liderança, eu trabalharei para si, se me aceitar. Nia olhou-o nos olhos. O homem que outrora a humilhara pedia agora uma oportunidade. Toda a gente merece uma segunda oportunidade, disse ela baixinho. Mesmo aqueles que nunca a ofereceram. Eles apertaram as mãos. As câmaras dispararam. As lágrimas brilharam. Enquanto os aplausos ecoavam, Patrícia inclinou-se para Helena. Percebes o que ela fez? Helena sorriu. Ela mudou a forma como o mundo mede a genialidade. Mais tarde, nessa noite, o edifício esvaziou-se. Nia caminhou sozinha até ao canto, onde outrora fizera os trabalhos de casa ao lado do carrinho da mãe. A luz da cidade derramava-se pelo chão. Ela sentou-se no mesmo local, abriu o seu velho telemóvel rachado e escreveu. Se estás a ler isto, lembra-te, o talento sussurra em todas as línguas. Ouve. Ela publicou na página da fundação. Em poucas horas, espalhou-se globalmente. Milhões partilharam. E em escritórios, cafés e salas de aula por todo o mundo, as pessoas olhavam de forma diferente para o funcionário da limpeza, o escriturário, o barista, o estudante calado no canto. Porque uma rapariga os tinha ensinado a ouvir.